O salto quântico, um instrumento para a transformação espiritual através do yoga integral de Sri Aurobindo. As civilizações do passado nos deixaram legados valiosos, mas muitas vezes incompletos, enquanto buscamos compreender nossa verdade mais fundamental. Com a internet, tivemos a oportunidade de expandir mais essa compreensão e, mesmo se esbarrando em muitas traduções pobres, nossos questionamentos continuam sem respostas. O que nos falta para entender o sentido de nossas vidas? Estamos imersos em um momento de profundas transformações, onde muitas das verdades que nos foram passadas clamam por revisão. O yoga, prática milenar de conexão e liberdade, não ficou imune a esse processo. O que vemos hoje muitas vezes é uma sombra do que realmente ele representa. Fragmentado, convertido em um espetáculo de posturas, esvaziado de sua verdadeira essência. A história da civilização é marcada por tentativas, experimentos e transformações, sugerindo que sempre parece faltar algo. As respostas que temos atualmente podem não ser suficientes. Nesse contexto, o yoga se apresenta como um recurso que oferece insights atemporais sobre a vida, construído ao longo de milênios por milhares de mestres que nos antecederam e que se debruçaram sobre este assunto. Ele nos convida a refletir sobre nosso caminho, embora a prática que conhecemos muitas vezes seja filtrada por perspectivas que podem obscurecer sua essência. Estamos imersos em um momento de profundas transformações, onde muitas das verdades que nos foram passadas clamam por revisão. Mais do que isso, estamos em um momento onde a verdade vai se instaurar em todos os aspectos, planos e nações. Isso implica em lidar com toda a mentira que resistirá duramente. Uma guerra da burrice do passado que insistirá em se perpetuar, contra a verdade e o conhecimento que de mãos dadas farão com que a prosperidade da Terra restabeleça o seu reino. O yoga, prática milenar de conexão e liberdade, não ficou imune a esse processo. O que vemos hoje, muitas vezes, é uma sombra do que realmente ele representa. Fragmentado em um espetáculo de posturas, esvaziado de sua verdadeira essência. Sri Aurobindo foi um mestre da Índia que deixou seu corpo recentemente, há pouco mais de 70 anos. Ele abriu um portal e viu o que existe além da porta da qual ansiamos atravessar. Sua abordagem, extensa e completa em si, nos dá uma visão integradora do yoga. Ele sugere que o verdadeiro objetivo do yoga vai além da iluminação e se concentra no desenvolvimento progressivo de um novo corpo, de uma nova e última espécie da Terra. Serão aqueles que suportarão as energias do mal que atravessarão a Terra, ensinando que a prática do yoga pode ser vista como um meio de autoconhecimento, permitindo a purificação das energias acumuladas em nosso corpo e a transformação para um corpo novo, do qual estamos fadados a encontrar. É importante, então, reconsiderarmos o que sabemos sobre o yoga. Se realmente entendemos essa prática como uma força universal, podemos abrir espaço para novas interpretações que vão além de contextos históricos ou culturais. Essa reflexão nos convida a explorar o yoga como uma expressão da consciência em um corpo físico, permitindo que sua verdadeira natureza se revele. Além disso, e talvez essa seja a maior urgência, o yoga pode ser usado como ferramenta para a cura física, energética, emocional e mental de toda a humanidade, se soubermos o que fazer com isso e deixarmos de lado a prática vinculada às posturas. Se o yoga é tão antigo e poderoso, por que a iluminação prometida parece tão distante? É possível que ao longo dos séculos tenhamos praticado formas que perderam sua essência original. Talvez a verdade tenha se diluído em interpretações que não favorecem o despertar da consciência. Essa reflexão pode nos incentivar a olhar além do que foi ensinado e a redescobrir o yoga por meio de nossas próprias experiências. O yoga que conhecemos hoje, focado na saúde do corpo e da mente, é apenas a superfície de uma prática mais profunda. Resultados superficiais podem resultar de uma prática que não explora suas dimensões mais significativas. O que aqui se revela é fundamentado em anos de pesquisa, baseado em textos antigos que transcendem traduções pobres e posturas físicas. Ao abordarmos o yoga em sua totalidade, ele pode se tornar a mais poderosa ferramenta para a cura e a transformação. É preciso que o praticante se torne o seu próprio mestre, que cultive a autonomia de sentir e perceber o fluxo de sua própria energia. Às escolas de yoga, cabe o papel de inspirar essa busca, não de moldar corpos a padrões pré-estabelecidos, mas de guiar espíritos em sua jornada única de descoberta e expansão. O
O yoga verdadeiro não se expressa na perfeição das posturas, mas na harmonia que restaura dentro de nós, na transformação que nos leva a viver como seres conscientes, e não mais como animais presos à semi-racionalidade. Esse é um chamado a todos que praticam ou ensinam yoga, que repensam a prática com o coração aberto e o espírito livre. Há uma profundidade imensa esperando ser redescoberta, mas para acessá-la, é preciso coragem para questionar o caminho que trilhamos até aqui e disposição para abraçar o que o yoga realmente pode ser, uma prática de libertação, de integração, de expansão do ser. A aceitação de novas perspectivas pode ser um processo profundamente transformador, mas raramente é algo simples. Quando somos confrontados com ideias que desafiam nossas crenças, nosso primeiro impulso é resistir. Isso acontece porque muitas vezes nos apegamos ao que já conhecemos, ao que nos parece seguro. Render-se ao novo pode ser desconcertante, e há uma razão para isso. As desconstruções são dolorosas. Elas exigem que abramos mão de estruturas mentais adquiridas, que nos ofereceram conforto e identidade por tanto tempo. Desconstruir é como desmantelar um edifício que levou anos para ser erguido. As bases são profundas, e a ideia de remover tijolo por tijolo é assustadora. Essa resistência à mudança é natural, pois ela nos confronta com o desconhecido. Nos obriga a questionar o que antes parecia inquestionável. No entanto, é justamente nessa ruptura que reside a oportunidade para o crescimento. Aceitar que o que pensávamos estar completo ou correto pode não ser o fim da jornada, mas apenas uma etapa dela. E isso requer um tipo especial de humildade. A dificuldade de se render ao novo está muitas vezes na dor de reconhecer que nossas antigas certezas podem não ser mais válidas. Isso nos coloca em contato com a nossa vulnerabilidade, com a sensação de que algo precisa ser abandonado para que o novo possa emergir. E essa dor não é apenas mental ou emocional. Ela também é física, manifestada na tensão e resistência que o corpo cria diante do desconhecido. Mas ao aceitarmos que essas desconstruções fazem parte do processo de autodescoberta, passamos a entender que o novo não é uma ameaça, mas uma expansão. Aquilo que à primeira vista parece estranho, muitas vezes carrega a chave para uma compreensão mais profunda, um modo de ver o mundo que pode nos libertar de antigos padrões limitantes. Reconhecer que nossa percepção era parcial, que víamos o mundo de uma forma X, mas que agora nos deparamos com algo completamente diferente, é o primeiro passo para a transformação. E essa aceitação não vem de um lugar de submissão ou resignação, mas de uma consciência clara de que o que nos parecia suficiente, na verdade, era uma fração de uma realidade muito maior. Render-se ao novo é um ato de coragem, não de fraqueza. É o reconhecimento de que estamos sempre em processo, sempre nos transformando, e que ao permitir essa mudança, nos alinhamos com a própria natureza da vida. Nesse caminho, o novo deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma revelação, algo que nos convida a olhar para além dos nossos antigos horizontes, com humildade e abertura, sabendo que a aceitação das nossas limitações é o que nos permite transcender a nós mesmos. O yoga é um convite à exploração e autodescoberta. Ele nos convida a refletir sobre nossa verdade e a promover uma relação mais íntima conosco e mais harmônica com o mundo. Essa prática pode se tornar uma ferramenta de crescimento pessoal, permitindo que cada um de nós manifeste sua verdade interior e encontre sua realização plena. Estamos em uma fase da existência onde os caminhos antigos já não oferecem as respostas de que precisamos. A humanidade está sendo chamada a transcender sua natureza animal e a dar um passo em direção a um estado mais elevado de ser, guiados não pela inteligência e sim pela consciência desperta. Nesse processo, o yoga não será apenas uma escolha, mas uma necessidade para a sobrevivência consciente e para a construção de um futuro alinhado com as forças da criação. Então, fazer yoga é mais do que realizar posturas ou técnicas. É um ato de entrega, de estar consigo mesmo, de se alinhar com o fluxo da vida. É o caminho para curar o corpo, desbloquear a energia estagnada e, finalmente, manifestar o divino em cada movimento e no mundo, a fim de transformá-lo num futuro próspero e livre. Tudo o que precisamos já está aqui, dentro e ao redor de nós. Cabe a cada um de nós manifestar, a partir de nossas escolhas e ações, o potencial divino que habita em cada ser humano.
Esse não é apenas um chamado individual, mas uma missão coletiva. Criar um mundo onde a consciência, a liberdade, o equilíbrio e a harmonia sejam os pilares de uma nova era. Mas esse despertar vem acompanhado de uma responsabilidade inegociável. Reconhecer que somos nós mesmos os construtores de nossa espécie e do nosso futuro. O mundo que almejamos, onde a vida divina é a marca do progresso, só se tornará realidade se tomarmos a decisão consciente de contribuir com o processo evolutivo em que estamos inseridos e esclarecer as confusões e equívocos do passado. Que possamos abraçar essa jornada com coragem e abertura, entendendo que somos os arquitetos de nossa evolução. O yoga nos preparou para chegar onde nenhum outro ser humano pôde chegar, para o futuro e também para o presente. O único lugar onde podemos realmente nos transformar e transformar o mundo. Que cada praticante encontre seu próprio caminho, abraçando a essência do yoga como uma prática de amor, conexão e liberdade. Que todos os que se aventurem por esse caminho façam-no com o coração aberto e uma mente receptiva. Que o yoga seja vivido como uma dança entre o corpo e o espírito, uma expressão de liberdade que se estende para além do tapete. Assim, ao redescobrir o verdadeiro sentido do yoga, com responsabilidade e maturidade, cada um pode se tornar um farol de luz, não apenas para si, mas também para o mundo ao seu redor.